Dia 29 de março de 2021, PET 1, semana 2. Na verdade, PET 1, semana complementar. Né? Atividade de língua inglesa, primeiro G. Então, gente, semana passada, basicamente, a cobrança foi no sentido de interpretação de texto. Eu queria que vocês se familiarizassem com algumas palavras em inglês, com aquele processo de fazer a tradução, mesmo que pelo Google Tradutor, porque conhecer e aprender uma língua é se familiarizar com ela, tá? Estar familiarizado também, né? Isso é importantíssimo com essa língua, né? Então, conhecer essas palavras, por vezes, e eu sei que isso é possível, no filme que vocês vão assistir ou na série, tentar colocar o áudio em inglês e acompanhar pela legenda, ou vice-versa, colocar o áudio em português e ir olhando a legenda em inglês. Tudo isso vai familiarizando a gente com a construção linguística, né, de uma língua que não é a língua materna, de uma língua estrangeira, certo? Bom, ouvir música, procurar sentido de algumas músicas que vocês gostam, atentar para algumas palavras em específico. Hoje a gente vai focar nos verbos, tá? Nos verbos em inglês. Eu separei, né, uma videoaula que já está gravada, a professora gravou e ela tem uma estrutura lá até melhor do que a minha, e foi bem dinâmica nessa contextualização. Então, o que eu vou falar aqui vai ser repetido, né, no vídeo. Então, é muito importante que vocês entrem em contato com o vídeo também, tá? É, Então vamos ver aqui primeiro, ó, irregulares. Não, vamos passar do simples. Me avisa se vocês estão conseguindo visualizar. Sim, senhor. Então a regra diz, então tem que tomar por base, né, gente, os verbos, né? Então aqui nós temos alguns: love, lie, arrive, like. Eu poderia usar outros. O be, né, um dos verbos mais famosos aí do inglês, o to study, né, do estudar. O to want, que é o querer, to go, que é o ir, né? Então nós temos uma série de verbos em inglês. E aqui, esse capítulo, essa regra, ela se debruça aqui sobre os verbos regulares, como vocês estão vendo, né? Então a gente vai olhar para os regulares, primeiramente. Depois tem uma construção dos regulares, mas a gente vai deixar para uma outra aula para não ficar muito conteúdo de uma vez, tá? É fato que tanto no português como no inglês nós temos os verbos regulares e irregulares e eles apresentam formas diferentes. A parte boa é que os irregulares são poucos, ao torno de 200 verbos, e os outros 900 e tantos são regulares, ou seja, vai dar para eu aplicar a regra na grande maioria, e sobra uma pequena minoria, né, para a gente entender como é que funciona os irregulares ou alguma variação da regra, ok? Então vamos lá. Como que se constrói o passado em inglês? Deixa eu receber mais alguém aqui. Como que se constrói o passado em inglês? Basicamente, a regra diz: para os verbos regulares, acrescenta-se de, se o verbo for terminado em e, que é o caso do love, o lie, o arrive e o liked. Tá vendo, ó? Terminados em e, eu acrescento só o de no final. Quando eu faço isso, tá? Eu transformo, já é possível perceber que a frase foi condicionada para o passado. Possivelmente haverão outras palavrinhas que vão ajudar, né? A você compreender essa presença do tempo, que não é o presente. Então, por exemplo, ó, mentir, né? I lied to you yesterday. Eu menti para você ontem, né? Então vai vir um advérbio yesterday ajudando a entender que a gente não está no tempo presente, tá? Então existem outras palavrinhas no contexto frase que nos ajudam a entender isso, tá? Então esse é o primeiro caso, talvez o mais simples dele, né? Quando o verbo aparece precedido, né, em inglês, do to, o que que significa? Que ele está no seu modo infinitivo.
Para marcar o infinitivo em inglês, eu tenho que colocar o to antes do verbo raiz. Tá? Esse to nunca vai poder acompanhar o verbo modificado com o passado. Ele só acompanha o verbo raiz. Tá? Exemplo, eu amo. Se eu quiser trazer o amo para o passado, eu vou trazer ele para aquela forma terminada em R. Né? Em português é fácil identificar AR, ER, IR e alguns raros com OR. Né? Então, o infinitivo em português eu trago para essa forma: AR, ER e IR. No caso em inglês, basta colocar o to antes. Tá? Então tá aqui, ó. To love, amar. To lie, mentir. To arrive, chegar. E to like, gostar. Outro caso. Aos verbos regulares terminados com a consoante, vogal, consoante. O que é isso, professor? Aqui, ó. Consoante T, vogal O, consoante P. Então, formou um sanduíche de consoantes. Ó. As consoantes faz, né? Põe a vogal ali num sanduíche. Na verdade, chama sanduíche de vogais, né? É vowel sandwich. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu tenho que dobrar a letra final. Tá vendo? Ó? O stop virou stopped, com double P. Control, controlled. Double L. Plain, planed. Double N. Prefer, preferred. Double R. Entenderam? Tá? Tem que decorar isso, professor? Não, gente. Não tem que decorar isso. Vão ter alguns exercícios. Vocês vão fazer, podem voltar no vídeo, olhar a regra, tá? Não precisa decorar. Por enquanto, não. A gente vai tentar se familiarizar com ela. Para os verbos terminados em Y, por exemplo, to study, aqui tem uma mudança. Em vez de acrescentar o ED, cai o Y, entra IED. To worry, to cry, to try. Por isso que eu passei também essa listinha. Sabe essa lista que eu joguei lá no grupo? Lá tem essa lista identificando, né, como é que ficam as formas dos irregulares, né? A lista geralmente ela traz os irregulares. Se ele não consta na lista dos irregulares, ele é regular, eu aplico a regra que eu estou acostumado, colocando o D, o ED, tá? Aí tem uma variaçãozinha, né? Ah, mas aí é Y, professor, e não mudou igual o outro, porque o outro Y ele estava precedido de uma vogal, aqui ele está precedido de consoante, então são os 4 casos. Precisa decorar? Não precisa. Olhem, observem. Eu vou até colocar aqui disponível para vocês o mesmo site que eu estou verificando, e eu já disse que lá no formulário de vocês tem também um vídeo muito bacana da professora falando só disso, tá? Certinho? Então, gente, eu não quero passar mais conhecimento novo. Eu acho que até agora tá legal. Então, a lista que vocês vão pegar tá lá: infinitive, past, translation, tradução. Alguns pode ter a coluna do past perfect. Mas o que eu preciso entender? A lista contém os verbos irregulares, aqueles que vão ter uma forma que não segue aquela construção do ED, do D, do IED. Eles vão para outra forma. Olha aqui. Exemplo, passado de be é o was, were. Ele é um verbo irregular, tal como todos os outros que estão aqui. Os que não estão aqui, processa-se a regra da mesma maneira que nós acabamos de estudar. Eu preciso saber se até o presente momento restou alguma dúvida. Eu fui claro na explanação. Lembrem-se que lá no formulário tem um videozinho curto de uma professora falando, repetindo, dando ênfase na mesma regra que eu pontuei. Tranquilo, gente? Sim, sim, tranquilo. Tá. Então agora a gente vai para a prática, tá? Eu vou postar o formulário e vocês vão para a prática. Interessante. Mesmo que vocês marquem a alternativa errada, a hora que clica no enviar, volta lá no formulário para ver a correção. Que eu coloquei uma correção bem minuciosa, né, de qual que é a alternativa correta e por que as outras não são corretas. Eu tentei fazer assim o mais descritivo possível. Não coloquei 10 questões, porque eu sei que também, né, fica complicado. Coloquei 5,
façam com atenção. Lembra que o erro é o primeiro passo do acerto, tá? O inglês realmente é uma língua difícil, não é nossa língua materna, né? Mas é possível dominá-la, beleza? Certinho? See you. Bye bye. Have a nice week. And good job.